Bom dia, gente. Bom dia na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês poderosamente. Nós estamos aqui mais uma manhã, na verdade o 11º dia, o penúltimo dia da nossa campanha aí, da nossa jornada com Cristo, nosso jejum, oração e palavra, contemplando Cristo. Esse é o nosso objetivo, amém? Bom dia aí, Poliana, bom dia, Reinaldo, bom dia, pastor Zé Marcos, que Deus abençoe vocês. Gente, em nome de Jesus Cristo, louvado seja o nome dele, nós já estamos aí terminando, Hoje é penúltimo dia, amanhã, em nome de Jesus, o apóstolo encerra o nosso jejum, essa jornada com Cristo, e louvado seja o nome do Senhor, porque tem sido bênção demais e nós temos aprendido muito por meio da palavra, por meio da unção do Espírito Santo, amém? Então que nós, continuemos aí, no dia de hoje, o dia de manhã, firmados nesse jejum, para a honra e glória do Senhor. Lembrando que o jejum de hoje é leite e derivados, amém? Leite e derivados, esse é o jejum de hoje. O jejum de amanhã é jogos, O apóstolo colocou aqui jogos eletrônicos e outros. Então eu entendo que é qualquer tipo de jogo, sendo eletrônico, no celular ou não. Então amanhã, jejum de jogos. Hoje, jejum de leite e derivados. Amém? Eu queria que você desse um ok aí, está tudo certo, está chegando bem o vídeo, o som, para que eu saiba que está tudo certo aí, em nome de Jesus Cristo, E quero também pedir para que todos compartilhem essas lives. Que todos vocês compartilhem. Gente, presta atenção, custa muito pouco. Com, 30 segundos você já compartilhou essa live aí para uma multidão de pessoas. E aí você vai estar sendo usado por Deus para abençoar a vida dessas pessoas. Então, permita-se ser usado por Deus em nome de Jesus. Aproveite aí a oportunidade, toca aí no aviãozinho, ou então depois que a live acabar, você compartilha aí nos grupos de WhatsApp, compartilha no Facebook, Instagram, então aonde você tiver, as redes sociais que você tiver, compartilhe para que Deus possa alcançar por meio da palavra e da unção do Espírito Santo outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Lembrando que a nossa live, ou melhor dizendo, a live faz parte do jejum, oração e palavra, que tem como tema uma jornada com Cristo, contemplando Cristo, para apresentar, para consagrar a Deus os 12 meses do ano. Então são 12 dias para 12 meses. Hoje nós estamos no 11º dia, ou seja, vamos consagrar hoje o mês de novembro para a honra e glória do Senhor. Todos os meses anteriores já foram consagrados, de janeiro até aqui, foram consagrados ao Senhor por meio desse jejum, de oração e da palavra que está sendo anunciada, Esse jejum com o nome Uma Jornada com Cristo. Então, participe aí, ajude outras pessoas, para quê? Para que essas pessoas também sejam abençoadas e consagrem, mesmo que de uma forma diferente da nossa, que nós já estamos terminando, que elas consagrem aí um ano ao Senhor e sejam grandemente abençoadas para a honra e glória do nome dele. Amém, gente? Vamos lá, o tema de hoje é: em nossa caminhada com Cristo, precisamos desfrutar de comunhão uns com os outros. Em nossa jornada com Cristo, precisamos desfrutar de comunhão uns com os outros. O texto de hoje é Lucas 24:30. Lembrando que o texto completo dessa jornada com Cristo é Lucas 24, do 13 ao 35. Amém? Então hoje 24:30 diz assim: quando estava à mesa com eles, falando de Jesus, quando Jesus estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Presta atenção, que maravilha esses discípulos viveram. Esses discípulos sentaram à mesa com Jesus e participaram do partir do pão com Jesus. Ter comunhão com o Senhor é algo espetacular, é algo maravilhoso, é algo sensacional. Ter comunhão com o Senhor é necessário para nós. Não tem como nós vivermos uma vida cristã sem termos comunhão com Cristo. Agora, Cristo aqui está nos ensinando que nós precisamos ter comunhão com Ele, sim, mas nós também precisamos ter comunhão uns com os outros. Uns com os outros.
Ter comunhão com Cristo faz parte do processo. Eu preciso disso na minha vida cristã. Assim como eu também preciso ter comunhão com os outros. Até porque se eu tenho comunhão com Cristo e eu entendo o que Cristo quer, então a minha comunhão com Cristo me faz ser obediente à sua palavra. E a palavra dele está nos ensinando, você vai ver isso aqui já já, que nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Olha só, a oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensina, né, é uma oração extremamente conhecida. Todo mundo, acredito eu que a grande maioria, ou a esmagadora maioria das pessoas conhece essa oração. Agora, poucos são aqueles que falam da oração sacerdotal de Cristo. A oração sacerdotal de Cristo está em João 17. E nesta oração, né, Jesus ele nos apresenta e fala que nós sejamos, a oração de Jesus para o Pai é que nós sejamos um, assim como Ele é um com o Pai, para que todos saibam que o Pai o enviou. Então, Jesus deixa uma oração ao Pai, para nos mostrar a importância de nós termos comunhão uns com os outros. Afinal de contas, em todo o Novo Testamento está falando ali que nós somos um corpo. Corpo não são membros separados, corpo é um ajuntamento de membros. Amém, gente? Nós precisamos ter comunhão, andar junto, estar junto com Jesus, estar junto com o Senhor, mas estar também juntos uns com os outros, tendo comunhão uns com os outros, suportando uns com os outros, nos alegrando uns com os outros. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Quando sentam à mesa, Jesus toma o pão, ora agradecendo e partilha com os dois discípulos, num extraordinário gesto de comunhão. Em seguida a esta demonstração de comunhão, os olhos deles se abrem e eles reconhecem Jesus. Olha só, Jesus, depois que ele parte o pão, lembra da caminhada? Os discípulos não conheciam, não estavam reconhecendo Jesus, estavam andando com Jesus, não estavam reconhecendo, mas a partir do pão, os olhos deles são abertos e eles enxergam Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você aqui muito importante, quero que você guarde isso aí. Existem coisas que só vão acontecer na nossa vida, na minha vida, na sua vida, só vão acontecer quando nós tivermos comunhão. Existem coisas que só vão acontecer quando nós tivermos comunhão, quando você tiver comunhão com seu irmão. Em nome de Jesus, entenda isso. Olha só, nós precisamos entender que em nossa caminhada com Cristo, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Precisamos entender que a vida em comunidade agora é a vida que devemos viver. Jesus nos chamou para viver essa vida em comunidade. Comunidade com quem? Com o corpo de Cristo. Ora, entender que somos irmãos uns dos outros, que precisamos cuidar uns dos outros. Esse é o desejo do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Nós entendermos que nós precisamos, eu preciso adorar o Senhor? Claro, eu preciso louvar o nome dEle, eu preciso engrandecer o nome dEle, eu preciso obedecer-lhe, eu preciso conhecê-lo, claro, mas toda essa contemplação de Cristo me mostra que eu preciso também ter comunhão com meu irmão, ou com meus irmãos. Eu não posso viver uma vida cristã, não posso viver no corpo de Cristo separado, como membro separado. Imagina lá, o corpo de Cristo, você amputa um dedo, coloca do lado lá e fala que esse dedo faz parte do corpo. Não, se ele não está mais ali, se ele não está participando, você está fora. E tem gente que quer viver uma vida cristã, mas não quer viver essa comunhão com o irmão. Querido, está equivocado o seu pensamento. Deus está nos mostrando, por meio da sua palavra, que o desejo dele é que nós andemos em comunhão. E eu quero falar aqui de alguns pontos com você. Primeiro deles, não devemos provocar e tampouco ter inveja uns dos outros. Não devemos provocar e tampouco ter inveja uns dos outros. Gálatas 5:26 está falando ali do fruto do Espírito. Né? Começa lá no 22, se não estiver enganado. Né? Do 19 fala do que não é legal e a partir do 22 fala daquilo que Deus espera de nós.
ele fala o seguinte, que na verdade é uma vida pelo Espírito, né? O que o Senhor está querendo é que nós vivamos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Ele fala, não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então não é para provocar e nem ter inveja. O Senhor nos chama para viver pelo Espírito, e viver pelo Espírito é também andar pelo Espírito. E se eu ando pelo Espírito, eu não tenho nenhum prazer em provocar o meu irmão. Eu não tenho nenhum prazer em ter inveja do meu irmão. Se eu ando pelo Espírito, o próprio Espírito Santo me ensina, me mostra, me incomoda quando eu estiver fazendo isso, porque isso é errado aos olhos do Senhor. Eu não preciso provocar o meu irmão, eu tenho que suportá-lo em suas fraquezas. Eu não preciso e não posso ter inveja, o que eu preciso ter é alegria em cada conquista que o meu irmão tenha. Então não podemos viver, né, provocando e tendo inveja dos nossos irmãos. Se eu faço isso, bom, uma boa parte do que eu preciso fazer para viver em comunhão com meus irmãos eu já estou fazendo. Se eu estou fazendo isso, eu já estou dando passos para esse relacionamento com o meu irmão, para essa comunhão com o meu irmão. O problema é que eu preciso querer fazer. Deus me capacita? Sim. Ele unge a minha vida, derrama o seu óleo sobre mim para que eu viva dessa forma? Sim. Desde que eu queira. Desde que eu queira. Se eu não quiser, se eu não me esforçar, se não for esse o desejo do meu coração, não é o que vai acontecer com a minha vida. Então nós precisamos aprender a não andarmos provocando nem tendo inveja dos nossos irmãos. Um outro ponto que eu quero trabalhar com você aqui. Devemos consolar uns aos outros. Devemos consolar uns aos outros. Em 1 Tessalonicenses 4,18, o texto diz assim: consolem-se uns aos outros com estas palavras. Olha, consolem-se uns aos outros com essas palavras. O propósito desse ensinamento é prático. O propósito desse ensinamento é prático. Os cristãos não precisam se entristecer, porque existe uma palavra divina, sobrenatural, de conforto, que ultrapassa todo e qualquer entendimento humano. O que o Senhor está nos ensinando é que nós precisamos confortar o nosso irmão, confortar uns aos outros. Confortar como? Ora, a melhor forma de você confortar o seu irmão é por meio da palavra de Deus. A melhor forma de você confortar o seu irmão é conhecendo a palavra e declarando essa palavra para ele no momento de necessidade. É ele precisar de um conforto, ele precisar de um consolo ali, e você ter uma palavra direcionada para aquilo que ele está vivendo. Então nós precisamos ter essa preocupação, ajudar o irmão. É ajudar, é parar de nos preocuparmos somente com nós mesmos e nos preocuparmos em ajudar o próximo. Qual que é a necessidade? Muitas vezes a necessidade não é material, não é financeira. A necessidade é de uma palavra de conforto, de consolo. E nós, como servos do Senhor, não podemos nos calar. Precisamos falar, precisamos consolar por meio da palavra aqueles que estão necessitados, aqueles que precisam de um consolo. Amém, gente? Se você está entendendo, dê um ok aí, diga amém, para que eu saiba que está tudo certo. Uma outra coisa, um terceiro ponto aqui, devemos ser hospitaleiros uns com os outros. 1 Pedro 4,9 diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Ora, o texto está falando muito aqui daquele momento onde os apóstolos precisavam, não só os apóstolos, mas todos aqueles que tinham recebido Cristo como Salvador, estavam anunciando a sua palavra. Quando eles viajavam, eles não tinha igreja naquele momento que acolhesse eles em algum lugar. A igreja eram as casas. Então o Senhor está dizendo aqui o seguinte: olha, nós, por meio de Pedro, né, nós precisamos aprender a receber aquelas pessoas que vêm trazer a palavra com gratidão, sem reclamação. Então receba, seja hospitaleiro. Ora, pode ser
que Deus tem enviado um anjo para sua casa e você não sabe. Foi o que aconteceu com Ló. Quem lembra da história? Ló, antes de Sodoma e Gomorra ser consumido, Ló foi visitado por 2 anjos. Pode ser que um anjo, Deus tenha enviado um anjo dele na sua casa e você não sabe. Então, seja hospitaleiro. Amém? Um outro ponto aqui, ó, devemos suportar e perdoar uns aos outros. Eita, gente. Esse suportar e perdoar, ô trenzinho difícil da gente viver. Tem muita gente que agarra exatamente nisso aqui. É difícil, né? Sem Jesus é impossível, isso eu te garanto. Olha só o que diz o texto de Colossenses 3. Verso 3 diz assim, ó, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Primeira coisa aqui é você entender o tamanho do perdão que foi derramado sobre a sua vida. Se você entende o tamanho do perdão que foi derramado sobre a sua vida, você vai entender que você é falho, que você não é perfeito. E sendo falho e imperfeito, você vai ter condição de compreender a outra pessoa que também é falha e imperfeita. Olha só o que diz, suportem-se uns aos outros. Nós temos que suportar a pessoa que é fraca, nós temos que suportar o problema da pessoa, nós temos que suportar a condição espiritual da pessoa, porque a nossa intenção é que ela cresça, assim como a intenção é que eu cresça, espiritualmente falando. E nesse crescimento, nós vamos nos aperfeiçoando, suportando uns aos outros. É Deus trabalhando comigo por meio da outra pessoa e Deus trabalhando com a outra pessoa por meio de mim. É Deus trabalhando com a outra pessoa por meio das minhas falhas, mostrando para ela que ela precisa me suportar e mostrando para mim que eu preciso suportar o outro. Gente, isso é uma coisa que se perdeu muito no meio cristão. Dentro das igrejas as pessoas não têm mais tolerância, não suportam mais. Não tem mais desejo de perdoar ou desejo de obedecer o mandamento do Senhor, que é perdoar o próximo. Aqui está falando assim, olha, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Quer dizer, se eu tenho queixa com alguém, eu preciso perdoar essa pessoa por aquilo que eu estou considerando queixa. Por esse problema que eu estou vendo, por essa situação que eu estou vivendo. Eu preciso perdoar e entender que ela é falha, ela não é perfeita. Perfeito foi só Jesus. Ela é falha, assim como eu sou falho. E eu preciso suportar essa debilidade do outro, assim como os outros precisam suportar a minha debilidade, as minhas fraquezas. Amém, gente? Então, suportar e perdoar é uma virtude. É nós nos revestirmos das virtudes de Cristo. Se você ler lá os versículos anteriores de Colossenses 3,16, você vai entender o que eu estou te falando. Nós precisamos ter ali o quê? Viver o quê? As virtudes de Cristo. É vivendo as virtudes de Cristo é que nós contemplamos a face dele. É vivendo as virtudes de Cristo é que nós vamos seguir nessa jornada com ele. É vivendo e trazendo para a nossa vida as virtudes de Cristo é que eu sou habilitado pelo Espírito Santo, ungido, abençoado, capacitado, como você queira, para ser mais tolerante, mais compreensivo e perdoador. É dessa forma que nós vamos seguir em frente. Amém, gente? Em nome de Jesus Cristo. Um outro ponto aqui, devemos amar uns aos outros. Presta atenção, quero que você entenda, tudo aquilo que eu estou falando aqui até agora, como esses pontos, está falando de um relacionamento entre mim e o meu irmão. Está falando de comunhão, daquilo que eu preciso ter em Cristo para viver uma comunhão saudável, ou para viver uma comunhão verdadeira. Amém, gente? Em nome de Jesus. Olha lá, que diz, João 13:34 diz assim, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros.
Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Olha, de novo, o apóstolo João está ensinando que nós precisamos amar uns aos outros. Jesus está ensinando, por meio do apóstolo, na verdade, que nós precisamos amar uns aos outros. Presta atenção, amar uns aos outros não é querer que o outro seja perfeito. Não é querer que o outro só me agrade. Amar um ao outro é nós, mesmo com todas as nossas falhas, com todas as nossas debilidades, com todos os nossos problemas, né, emocionais, psicológicos que sejam, nós precisamos nos amar mutuamente. Deus é a essência do amor. Isso a gente já sabe, a gente já conhece. Né? Falar que Deus é amor, isso já é conhecido desde o tempo antigo, antes da vinda de Jesus. Agora, o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui é algo que na época dele era bem revolucionário. Que era o quê? Que era, eu preciso amar a Deus? Beleza, todo mundo sabe disso. Antigamente todo mundo sabia disso. Agora, amar o próximo, poxa, isso aí já é uma novidade. Quando Jesus fala isso, quando Jesus ensina isso, naquele tempo isso era uma novidade. Não existia muito essa preocupação. As pessoas tinham perdido um pouco essa direção de Deus. E Jesus fala, olha, vocês precisam amar uns aos outros. É algo revolucionário. E Jesus fala isso por quê? Porque Jesus sabia que pouco tempo depois, Jesus, né, iria morrer, iria ser assunto ao céu, ia deixá-los fisicamente. Para onde Jesus estava indo, eles não poderiam ir naquele momento. E o que ia dar esse vínculo entre os discípulos e Jesus? É o amor que foi derramado sobre eles, que eles precisavam derramar sobre os próximos. E esse era o vínculo que os discípulos teriam com Cristo. E isso não é diferente conosco hoje. Qual que é o vínculo que nós temos com Deus hoje? Amar a Deus, acima de todas as coisas, claro, mas amar o próximo. Como é que eu demonstro que eu sou um cristão? Amando o próximo. Quem é o próximo? Qualquer pessoa. Jesus ensinou que até meus inimigos eu preciso amá-los. Então, quando Jesus ensina isso, ele está falando, olha, que pela unção do Espírito Santo, nutrido pelo Espírito Santo, nós deveríamos amar uns aos outros, porque amando uns aos outros, nós revelaríamos Cristo. E é isso que Ele quer que a gente faça. É isso que o Senhor quer que a gente faça, que nós revelemos Ele em nós, por meio do amor que é nutrido em nós pelo Espírito Santo. Amém, gente? Então, que nós sejamos aqueles que amam. Ah, muito bonito eu falar que eu amo a Deus, mas eu preciso ser aquele que ama o próximo também. Vou dar uma corrida aqui que meu tempo está corrido. Outra coisa, e última para a gente encerrar, devemos lavar os pés uns dos outros. João 13,14 diz assim, pois bem, se eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Olha aí, Jesus está falando, Jesus falando, se eu, que sou Senhor e Mestre de vocês, estou lavando os pés de vocês, quem dirá vocês? Ele fala isso para os apóstolos, mas fala para mim e para você. Ele falou isso aqui para os apóstolos naquele tempo e está falando para mim e para você hoje. Se ele, sendo Senhor e Mestre, lavou os pés dos discípulos, quem dirá nós, que somos servos do Senhor? Precisamos aprender a lavar os pés uns dos outros, né? Lavar o pé está relacionado à humildade. E a humildade, né, ela era desprezada naquele tempo. Ela era um sinal de fraqueza. E Jesus vem mudando isso. O mandamento de Jesus, ele revoluciona nesse sentido. Por quê? Porque aquilo que era considerado um sinal de fraqueza, agora é o mandamento do Senhor que nos mostra que nós somos fortes em Cristo. Cristo já havia ensinado sobre a purificação fundamental que ele trouxe por meio da sua vida e sua morte. E agora, os que foram purificados por ele precisam expressar a sua purificação no serviço humilde uns com os outros, ou uns aos outros.
Eu fui purificado por Cristo. Agora, por meio de um serviço humilde, eu demonstro essa purificação. Eu recebi o ensinamento de Cristo. Lavar os pés está relacionado a serviço. Lavar os pés não quer dizer que eu tenho que tirar a sandália dos irmãos da igreja e lavar, não. Porque tem gente, inclusive, que faz isso e não tem um pingo de humildade. Lavar os pés está relacionado a eu ser humilde, a eu saber que existe um trabalho que eu preciso fazer. É eu saber que esse trabalho precisa ser feito com humildade, com cooperação, dentro de uma comunhão, de um relacionamento do corpo de Cristo. Amém, gente? Em nome de Jesus. Quando aqueles 2 discípulos viveram um instante de comunhão com o Senhor e com eles próprios, os seus olhos se abriram e eles passaram a ver o que não conseguiam enxergar até então. Foi quando foi aberto os olhos, foi quando teve comunhão. A ceia é o momento de comunhão. Eu falo muito aqui em Itaguara que a Santa Ceia do Senhor é o momento de nós assentarmos à mesa com Cristo e termos comunhão com Ele. É o momento de nós permitirmos que os nossos olhos sejam abertos. É o momento de nós permitirmos nos permitir conhecer a Cristo, a contemplar a face dele. Querido, ter comunhão com o irmão abre os nossos olhos. Ter comunhão com Cristo e com o irmão abre os nossos olhos. Portanto, tenha os seus olhos abertos. Aprendam a perdoar, a suportar. Não tenham inveja. Amem o próximo em nome de Jesus Cristo e deixe Cristo resplandecer por meio da sua vida na vida dos outros. Lembre-se, é para que todos saibam que Deus, o Pai, enviou Jesus. É por isso que nós amamos. É para evangelizar, é para mostrar o amor de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida de cada um deles em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Querido, eu quero falar com você o seguinte. Nós estamos acabando, né? Hoje não é o último dia, amanhã será o último dia. Lembrando que o jejum hoje é leite e derivados. E eu quero aqui parabenizar você mais uma vez por mais uma live, por mais um dia vencido nessa jornada com Cristo. Não existe nada melhor do que caminhar com Cristo, amém? Vamos orar aqui, vamos consagrar ao Senhor o mês de novembro, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos aí, Pai Santo e querido, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Senhor, obrigado por essas lives, por esse jejum, por essa jornada com Cristo, pela oportunidade de mais uma vez contemplarmos a Cristo. E em nome de Jesus Cristo, eu coloco nas tuas mãos agora, Senhor, eu consagro a ti o mês de novembro. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre este mês as bênçãos do Senhor. Eu declaro sobre este mês o cuidado e a provisão do Senhor. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, no mês de novembro, nós venhamos a viver algo extraordinário na tua presença. Que o Senhor venha cada mês desse ano, se revelar gradativamente para nós, para que nós cada vez mais sejamos, Senhor, constrangidos pelo teu amor, sejamos, Senhor, aqueles que contemplam a tua face, que percebam o Senhor em nossa vida, o teu agir, em nome de Jesus Cristo. Tenha liberdade, Senhor, no mês de novembro. Desde já, Senhor, nós declaramos um mês abençoado para a honra e glória do teu santo nome. Que o Senhor tenha liberdade para agir no mês de novembro, segundo a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que nós venhamos a viver algo sobrenatural. Que nós venhamos a viver algo extraordinário. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro o mês de novembro um mês abençoado e consagrado ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu oro aqui também, Senhor, pela vida do apóstolo Natanael, pela família dele, Senhor, pastora Simone, Davi, a Natália. Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu filho, cuida dele, supra-o de todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, livra-o de todo e qualquer mal. E continua, Senhor, usando o teu filho como um canal de bênção para a tua igreja. Em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, Senhor. E desde já, Pai, eu declaro quão maravilhoso é contemplar a tua face. Contemplar o Senhor, Jesus. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Querido, lembre-se,
Em nome de Jesus Cristo, jejum hoje, leite e derivados. Amanhã, jogos eletrônicos e qualquer outro tipo de jogo. Amém? Amanhã, último dia, não perca. Esteja aí com o apóstolo Natanael na live, 6h30 da manhã, em nome de Jesus. E compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe poderosamente.